o dono do maior cassino de São Paulo, ele estava numa certa noite dentro do cassino e ele viu um homem com roupas longas, roupas pretas, e aquele homem sempre ganhando na roleta, ganhando na roleta. E aí ele estava na parte de cima do cassino, olhando aquele homem, e aí ele resolveu descer, né? Desceu e foi até o homem e começou a conversar com ele. E aí o homem foi, chamou ele assim ao lado e disse: eu sou padre, mas eu quero que você disfarce, não comente nada com ninguém não. Eu gosto muito de jogar na roleta. Aí o cara foi, o dono do cassino foi e falou pro padre: eu tô vendo que o senhor gosta mesmo de jogar. Eu tô vendo que o senhor é um grande jogador, porque todas as vezes que o senhor vem aqui, eu arrumo o dinheiro que o senhor leva. Aí ele foi e disse: meu filho, é isso mesmo, filho, mas eu tô aqui jogando. Eu gosto muito de jogar na roleta. E aí o cara pegou e disse: pois tá bom, padre, continue jogando aí. Aí o cara pegou e voltou novamente lá pro escritório dele, né, lá em cima, na parte de cima do cassino. E ficou observando, né, pelas câmeras e olhando também lá de cima para baixo, onde o padre estava jogando na roleta. E o padre sempre ganhando. E aí aquele homem resolveu, num domingo pela manhã cedo, ir para a igreja católica. Ele se sentiu pesado, carregado, né, angustiado. E a família dele muito católica, muito religiosa. Aí ele pegou, entrou numa Mercedes dele, carrão importado, saiu pela cidade procurando uma igreja. Aí chegou numa avenida, aí passou na frente de uma igreja católica, uma igreja bonita. Aí ele foi e parou, né? Aí entrou na igreja, não tinha começado a missa ainda. Ele entrou, se ajoelhou, aí ficou sentado. E aí anunciaram que o padre já havia chegado e ia começar a missa. Quando o padre entrou, que subiu no altar, era o dito padre que jogava na roleta lá do cassino do homem. E aí ele olhou e disse: puxa vida, é o padre, rapaz, o padre jogador de roleta. Puxa vida. Eu estava pensando, ele disse, conversando com a minha esposa, e eu estava querendo construir uma igreja católica grande, bonita. E eu vou fazer essa igreja para esse padre. Aí ele pegou, né? Ficou ali atento à missa, o padre celebrou a missa. E aí ele pegou e saiu no meio dos fiéis e foi embora para casa. E aí ele pegou, um mês depois, telefonou para um outro padre, amigo dele, né? Que era engenheiro civil, arquiteto, né? Formado em teologia e era padre. E aí ele foi e disse: olha, padre, eu sou um homem pecador, mas eu quero construir uma igreja católica grande, bonita, e dar de presente para vocês, para a igreja. Aí o padre foi: não, tá certo, tá bom, tô indo aí para sua casa agora mesmo. Aí foi lá para casa dele, né, o mais rápido possível. Aí conversou com ele, né, tiraram foto, conversaram. Ele falou mais ou menos como seria a igreja. E ele sendo um desenhista de primeira classe, né, sendo um arquiteto, né, ele pegou, foi para casa, desenhou a igreja. Aí mandou as fotos, né, do desenho da igreja para ele, a planta e tudo, mandou. Aí ele foi e disse: tá bom, vai ser uma bonita igreja. Aí pegaram, né, se apressaram, ele comprou o terreno, uma avenida larga, bem ampla, um bairro lotado de gente. E aí ele falou, o padre falou para ele: ó, vamos começar a construção da igreja. Aí começaram a construção da igreja, fizeram a igreja em um ano. Em um ano a igreja estava pronta, uma grande igreja. Aí ele foi e resolveu ir de novo no cassino. Chegou lá no cassino dele, aí o padre estava jogando de novo na roleta. Aí ele foi e disse: padre, vim conversar com o senhor, já está com mais de um ano que o senhor frequenta aqui o cassino da gente, e eu quero conversar com o senhor. Eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem pecador, mas eu queria, né, que o senhor fosse comigo, né, para uma igreja, né, pra gente visitar ela. Aí ele foi e disse: não, eu vou com você,
me diga o dia, a hora, a data. Se não tiver missa lá na igreja que eu estou à frente, eu vou com você sim. Aí o outro padre ligou para ele, né? Aí conversaram, né? Aí ele foi e disse: olha, padre, marca aí o dia da gente inaugurar a igreja. Vamos fazer a surpresa pro padre. Aí marcaram o dia, né? A igreja estava toda pronta, toda bonita. Aí o padre pegou, né? Aí marcou o dia, né? Da festividade, da inauguração da igreja. Aí ele foi, né? Foi junto com o padre e tal, entraram. E aí o padre foi e disse: olha, eu vou botar ele para fazer a festa de inauguração e celebrar a missa. Vai ser uma surpresa. Aí pegaram, entraram, né, na igreja. Aí começaram os anúncios, né? Aí anunciaram, né? As pessoas, as autoridades, as pessoas que tinham sido convidadas, estavam presentes ali para a missa, né? De inauguração da igreja e tal, e conversaram tudo. Aí o padre pegou, né? Já tinha chegado, né? O padre viciado em roleta já tinha chegado, estava lá na parte de trás, né, da igreja, né? Estacionamento, eles conversando lá. Aí o padre foi e disse: olha, eu queria que o senhor se dirigisse ao altar, que nós vamos começar a missa. O outro padre falou para ele, né? O padre roleteiro, né? Aí o padre da roleta entrou, aí chegou, né? Levantou, pediu o povo para se levantar, dirigiu a saudação ao povo. Aí o povo se levantou. Aí quando ele olhou, mesmo na primeira cadeira, né? Na primeira fila, tava mesmo na frente do altar o dito amigo dele, dono do cassino. Aí ele foi e disse: ô rapaz, eu quero me felicitar com todos aqui nessa noite, na inauguração dessa grandiosa igreja, e quero falar para vocês que eu estou muito feliz por estar vendo aqui uma pessoa ilustre, né, no culto, na reunião, né, dessa noite. Aí pegaram, né, começaram a se alegrar e tal. Aí o padre começou a celebrar a missa. Aí ele celebrando a missa, aí o padre foi e disse: quero dizer para vocês que existe muitos pecados que a gente comete, né? Coisas que a gente faz, mas eu acredito que a gente perdoa, né? Nós estamos aqui prontos para perdoar uns aos outros. Afinal de contas, nós somos irmãos. E ele de olho no cara, dono do cassino, né? E o cara olhava para ele olhava para o padre. Nenhum havia falado ainda nada que os comprometesse, né? Aí o padre foi e disse: conheço uma pessoa que é viciado em roleta, em jogar roleta nos cassinos, mas eu acredito que Deus já perdoou. Aí o padre foi e falou o nome dele, né? Não é, Rogério? Você não acha que o padre já resolveu, que Deus já perdoou quem é viciado em roleta? Aí o Rogério foi e disse: padre, já viciou sim. É tanto que jogando na roleta a gente conhece as pessoas, e você conheceu um grande amigo seu, né, no jogo de roleta, que acabou beneficiando muito esta casa. Aí o padre foi e disse: não leve muito a sério o que eu tô falando não, que a gente pode se comprometer. Aí o padre foi e tocou a missa. E aí no final da missa ele foi e disse para o colega dele, dono do cassino: rapaz, você quase me comprometeu durante a missa falando em roleta. Aí o padre falou isso para ele. Ele foi e disse: padre, mas foi através da roleta que você me conheceu, e hoje a gente está aqui dentro dessa igreja tão grande, tão bonita. Aí o padre foi e disse: por que você está falando isso? Não, estou falando isso porque o senhor ganhou muito dinheiro na minha roleta lá no cassino, mas o senhor já deixou também muito dinheiro lá. Então, uma mão lava a outra, né, padre?